Bom dia, obrigado por terem vindo e obrigado aos vossos professores por nos terem trazido também, porque eu sei que alguns já estão a pensar nos exames, pelo menos e vão perder uma aula por minha causa. E obrigado à Biblioteca Escolar Bernardino por me ter convidado, a professora José, e à escola, obviamente. Hoje, como há dias para tudo, também há um dia, que é o dia, hoje, dia 22 de maio, que é o dia do autor português. Eu fui convidado porque sou português e também porque publiquei alguns livros. 5 livros. Eu trouxe-os todos, mais alguns que não são meus. 4 livros de poesia, podemos falar, e um livro de contos. E portanto a ação vai consistir em eu ler isto tudo. Está bem? Vou começar a ler. Muito obrigado. Não vamos ler nada. Vamos ler, mas pequenas coisas. Eu convidei, depois da biblioteca me convidar a mim, eu convidei a Ana Madureira, porque a convido sempre quando há apresentações de livros meus. A Ana Madureira é uma atriz profissional que tem uma voz belíssima, mas hoje provavelmente não vai ter voz, não sei, ela vai experimentar. Porque ela está... Agora eu vou só experimentar, eu estou com voz assim, eu estou afónica, portanto os poemas do Rui não vão brilhar como costumariam, mas pelo menos atentem não a esta corneta que está na minha garganta neste momento, mas às palavras do Rui. Sempre que eu não conseguir eventualmente, o que é muito desconfortável para um autor, ele tem a falar dele e da obra dele, e é suposto que haja quem leia pronto, os poemas ou os contos, se fosse caso disso. Sempre que eu não conseguir, eu devolvo-lhe a palavra a ele e ele faz-me ao favor de completar os poemas. Se eu não conseguir, eu vou tentar ao máximo. Sim, mas eu não me preparei para ler os poemas. Não, eu sei, por isso é que eu estou a dizer, eu vou dizer os contos, mas agora apresenta as outras. Pronto, e depois a Ana Madureira convidou a Ana Paula e a Donzília, que são colegas minhas. Ou seja, a Ana Madureira é atriz profissional e a Ana Paula e a Donzília são minhas colegas do grupo de teatro do Parque das Galinhas, que nós temos ali em cima. Iria falar-vos de alguns, talvez isso tenha mais interesse para vocês, alguns momentos na minha vida que eu acho que foram importantes para eu escrever e para aquilo que eu escrevo também. E se calhar, para mim, o primeiro momento, pelo menos aquilo que eu tenho na memória, eu terei começado a escrever por volta dos 12, 13 anos. E o primeiro texto que eu me lembro aconteceu-me porque, por volta dos 12, 13 anos, como vocês sabem, como certamente já aconteceu a todos vocês, nós saímos da infância, entramos na adolescência, na pré-adolescência, alteram-se muitas coisas e normalmente por essa altura acontece-nos uma coisa que é maravilhosa, mas também é um bocado inquietante, e que me aconteceu a mim, e que também já aconteceu a vocês, e que aconteceu a toda a gente, e que eu espero que continue a acontecer. Alguém imagina o que é que seja? Uma hipótese. 12, 13 anos, deixamos a infância de lado. Eu acho que já ouvi a palavra. Não ouvi. Diga? Exatamente. Por volta dessa idade acontece isso com frequência e também me aconteceu a mim. Eu olhei para o lado na minha turma e de repente fiquei completamente apaixonado por uma rapariga. E tentei fazer aquilo que é normal fazer-se, dizer qualquer coisa, aproximar. Ensaiei em casa, ainda não fazia teatro, ensaiei em casa, 2 ou 3 frases simples, do género, gosto de ti, és muito bonita, gostava de namorar contigo, coisas assim do género. Mas sempre que chegava ao pé dela, acontecia-me aquilo que acontece à maior parte dos rapazes, das raparigas
colegas que são tímidos, que é, ficava completamente vermelho, corado, não conseguia dizer nada e fugia. E ainda por cima eu achava linda de morrer, ela ainda era mais alta do que eu. As raparigas crescem mais depressa, também nunca cresci muito bem. Elas crescem mais depressa e eu não conseguia, nunca consegui. Ia frustrado para casa. O que é que eu fiz? Fiz aquilo que na altura, e se calhar agora não sei, agora não, já telemóveis, etc., pode-se mandar mensagens, mas na altura se fazia, que é... Escrever um poema. Não, nem era um poema, era escrever-te um bilhete. Era pôr por escrito. Pôr por escrito e tentar fazer chegar aquilo que eu lhe queria dizer, que ela era, que basicamente queria namorar. E fui para casa e comecei a escrever um bilhete de 2 ou 3 linhas. Só que às tantas entusiasmei-me, não sei porquê, sei que estava apaixonado, entusiasmei-me e em vez de escrever 2 ou 3 linhas, escrevi não sei quantas páginas. Escrevi um testamento. E depois, ao reler aquilo que tinha escrito, fiquei espantado com o que tinha escrito. Fiquei espantado porquê? Porque eu disse muito mais, obviamente, muito mais do que aquilo que queria dizer, e naquilo que tinha escrito descobri coisas que eu próprio achava que não sabia. Ou seja, parece que aquilo que eu escrevi dizia mais do que aquilo que eu sabia naquela idade acerca das coisas, do amor e da vida e dessas coisas todas. E portanto fiquei um bocado espantado com aquilo. Suponho, já não me lembro bem, mas suponho que não lhe enviei esse testamento, até porque às tantas dela ia se assustar comigo e tudo. E portanto, na minha memória, esse é talvez o primeiro texto, em forma mais ou menos de carta, que me levou depois a escrever outros. E portanto, a partir desse momento, aquele primeiro texto foi uma espécie de faísca para escrever. Eu nunca namorei com a rapariga, ela se calhar, eu acho que ela não recebeu a carta, eu fiquei com a carta para mim. Pois, mas já perdi a carta. Mas pronto, isso despolutou-me para a escrita. Então, a propósito disto, a Ana Madureira vai tentar ler um poema de amor. Gosto das tuas flores à janela, quando o teu sorriso é tímido. Gosto de todos os teus vestidos, da tua roupa mais íntima, do que dizem as tuas mãos. Gosto da água que faz mover a roda das palavras. Gosto da suavidade da tinta e da volatilidade das vírgulas. Gosto da suavidade... Desculpa, estou-me a repetir. Gosto da missa vertical da chuva e do vidro do orvalho. Gosto dos animais que nos ensinam a respirar entre a luz e a escuridão. Gosto da brevidade da palavra alma. Gosto de ti. E gosto da brisa do teu nome. Gosto, às vezes, penso em ti, como quem procura o teu rosto nas paredes vazias de um quarto. Gosto do vagar da palavra tempo. Gosto da raiz das palavras por dentro dos caminhos. Gosto dos teus ombros, do desenho dos teus braços, de todas as tuas imagens. Gosto do tigre dos teus olhos. Gosto das montanhas por detrás das montanhas. Gosto dos sinos da tarde, do negrume da terra, dos barcos iluminados ao longe. Gosto da luz do vinho como janelas antigas. Gosto das pedras suspensas nos beirais do tempo. Gosto da brisa do teu nome e gosto de ti. Às vezes penso em ti como quem espera por ti enquanto caminhas numa rua distante. Gosto do delicado desacerto entre as palavras e as coisas. Gosto do rumor da água quando as árvores se agitam. Gosto dos comboios que atravessam os textos
desencontrados da noite. Gosto de pensar que o vento é a minha mão que te despenteia. Gosto das tuas aves migratórias quando chegas sem avisar. Gosto do rubor dos pêssegos e do lume das gestas. Gosto do eco distante da palavra anjo. E gosto de ti. E gosto da brisa do teu nome. Às vezes penso em ti como quem habita ao longe um lugar perto da alma. Gosto da candeia das palavras pelas vielas indecisas do pensamento. Gosto das flores do silêncio e de todas as manhãs. Gosto das linhas de alta tensão a riscar a monotonia do céu. Gosto do incêndio dos livros quando te despes devagar. Gosto da curva das tuas ancas. Gosto do teu gato quando o teu corpo se arqueia em silêncio. E gosto da brisa do teu nome. E gosto de ti. E gosto da linha sinuosa da palavra dança. E de todos os deuses que te inventaram. Às vezes, penso em ti como quem desenha uma casa para guardar o coração. Ele tinha namorado com a rapariga se tivesse namorado. Eu acho que a Inês estava a dizer uma coisa engraçada, não era? Não é o teu chão que pisas, nem o rastro dos teus passos, nem a brisa que te cruza. Nada é teu. Não leves contigo o lume das flores. Esquece o veludo das pétalas e o perfume que encadeia. As flores são de chumbo quando nos morrem junto ao peito. Esquece. Nada é teu. Mesmo que caminhes às avessas, o mundo gosta de te encontrar todos os dias. Tu és tudo. O mundo gosta de te encontrar, mesmo que caminhes às avessas. Mesmo que não caminhes. Tu és tudo e nada é teu. Eu só queria dizer, a propósito destes poemas e daquilo que eu disse, que para mim, digamos, uma tese, digamos assim, é que a paixão é, neste caso da escrita, é o princípio da escrita. A paixão, aliás, é o princípio de muita coisa. E sobretudo é o princípio, entre outras coisas, é o princípio da criatividade, daquilo que nós fazemos sem ser necessariamente aquilo que somos obrigados a fazer, o emprego, etc. E portanto eu tomo este exemplo que eu lhes dei dessa minha primeira paixão e do texto que escrevi a propósito disso como uma espécie de ponto de partida, de paradigma. Nós, se não estivermos apaixonados, não fazemos coisas interessantes. Nem sequer a vida é interessante. A paixão é uma forma de ver o mundo de outra forma. E era a propósito disso que eu gostava que vocês comentassem os dois poemas, mas mais este, que foi aquele que tínhamos pensado ler, porque é um poema que repete 30 ou 40 vezes, gosto de quê? Este poema, no fundo, é um poema de amor, mas é um poema que vai para além do amor de uma pessoa para outra, não é? Por causa disso, eu gosto de, ou o poema diz que gosto de ti, mas gosto da água, gosto das palavras, gosto dos comboios, gosto do céu, etc, etc. Portanto, digamos, é quase como se fosse, digo eu, um poema de amor às coisas, não é? E à vida. Depois, supondo que este é o primeiro momento, depois há eu escolhi um outro momento que eu acho importante para aquilo que eu escrevi, para aquilo que eu escrevo, que tem a ver com leituras. Costuma-se dizer que todos os escritores têm que ser leitores, senão têm que ser bons leitores, têm que ler muito. E eu acho que isso é verdade, porque é através da leitura que nós vamos ganhando, ou seja, nem todos os escritores serão leitores, não necessariamente todos os leitores serão escritores, mas no caso
Hã? Graças a Deus. Todos os leitores Mas podia ser, não havia problema nenhum toda a gente escrever, não é? Mas no caso dos leitores, no caso dos escritores, isso torna-se muito importante, porque é através da leitura dos outros que se ganham muitas coisas, que se ganha linguagem, que se ganham técnicas, que se ganha imaginário, etc, etc. E para mim há dois livros que são fundamentais. Um que li mais ou menos por altura daqueles 12, 13 anos, não sei como é que o livro me apareceu, que é eu acho que ele não se dá no secundário, é um autor português que se chama Raul Brandão, não sei se já ouviram falar. O Raul Brandão é um autor português do princípio do século XX, portanto nasceu ainda no século XIX, escreveu sobretudo no início do século XX, portanto este livro terá cerca de 100 anos, cerca de 60 e poucos anos, e chama-se Os Pescadores, foi o que eu li. Isto não é poesia, não é um romance, é uma espécie de livro de viagens, mais ou menos, em que ele descreve a costa portuguesa, praticamente desde lá de cima, do norte, por aqui abaixo, passa por aqui e vai até à Ponta de Sagres. E em que ele vai descrevendo a costa, a paisagem, os pescadores, as pessoas que vivem perto do mar. Aliás, está aqui um senhor que é um fotógrafo especialista no mar e nos pescadores, que é ali o António Cravo. E que vai lançar um livro deste ano. E que tem os pescadores. Posso fazer uma nota a esse livro? Claro. Este livro, sendo um livro que ele escreveu sobre os pescadores, na capa da primeira edição e para aí até ao... Eu não li esta edição. Pronto, mas a primeira edição e para aí até ao 50º milhar, a capa é um moliceiro. Um moliceiro que é um barco que não se dedica à pesca. Mas ao mesmo tempo que o Rui levanta isto, porque não está preparado nada, eu questionei a um dos grandes especialistas em Raul Brandão porque o moliceiro. Ele diz-me que o moliceiro aparece na capa porque o Raul Brandão, quando atravessa a Ria de Aveiro, de norte a sul, é de moliceiro. E sentiu-se pela primeira vez feliz. Fazendo uma releitura do livro dos pescadores, o Raul Brandão sintetiza no moliceiro o barco de pesca e de transporte. E é por isso que o põe. Mas o barco moliceiro não é um barco de pesca. O que acontece? E agora depois vamos do escritor para o observar da realidade, é que quando se apanhava o moliço na década de 20 até à década de 60, juntamente com o moliço vinha muita enguia que estava no fundo agarrado ao moliço. E o Raul Brandão dentro do moliceiro viu tanto peixe, isto é um barco de pesca. Ok? Portanto, o olhar engana não conhecendo a realidade. Eu li com 12 ou 13 anos, por aí, e o que é curioso, disse o António Cravo, porque a parte em que ele descreve a Ria de Aveiro é maravilhosa. Ou seja, neste livro, que é prosa, eu descobri isso, não só na parte da Ria de Aveiro, mas noutras partes também, mas sobretudo na parte da Ria de Aveiro, ele descreve a Ria de Aveiro, e descreve a luz, a água, quase aquela simbiose entre a terra, o mar, as árvores, etc. Não é? A água entra ali pela terra e as árvores estão na água. Eu descobri, não sei se pela primeira vez, mas descobri o que é a poesia. E isso tem-me acontecido sucessivamente. Descobri a poesia num livro que não é propriamente um livro de poesia, nem é escrito em verso, nem nada disso, nem era essa a intenção dele. Descobri a poesia aí, aqui, não é aqui. Descobri a poesia aqui, mais se calhar do que em alguns poemas que tenha lido nessa altura também. E portanto este livro marcou-me profundamente, marcou-me no sentido de ter descoberto isso, ter descoberto o que é poesia, o que é linguagem, como é que é possível descrever de forma tão maravilhosa uma paisagem, não é? Como é que é possível ele alongar-se por várias páginas sobre a luz e sobre a água e sobre as sombras e sobre as ondas. E
O quê? Não estava de graça tu deixares de contar. Isto depois do sol e a luz nas poças d'água. E se eu juntar estes pescadores à história da minha paixão, eu a partir daí, praticamente até entrar na faculdade, escrevi obsessivamente, sobretudo poemas. Escrevi, até me esqueci às vezes de namorar e escrevia, e quando cheguei à faculdade, no primeiro ano, eu tinha 17 anos, ainda não tinha 18, a Associação de Estudantes, nesse ano, abriu um concurso de poesia a todos os estudantes da universidade. E eu tinha muitos poemas, peguei em alguns e enviei-os para lá e ganhei o prémio. Com 17 anos, ganhei um prémio de poesia e pensei assim, pronto, a minha vida está feita, eu vou ser um novo Rimbaud. Já ouviram falar de Rimbaud, poeta francês, que escreveu os seus melhores poemas com 17, 18 anos, não é? E fiquei todo contente, obviamente. Aliás, até porque os outros que ganharam o segundo e terceiro lugar eram muito mais velhos que eu. E passado 2 ou 3 dias, encontrei este livro lá em Coimbra, meio perdido, digamos assim, numa mesa, de um autor que se chama, também português, que se chama Herberto Helder. Estes já ouviram falar, não já? Herberto Helder é um poeta português fantástico, se calhar o melhor poeta português do século XX e XXI, que ele morreu há pouco tempo. Ok, já esqueci o quanto pessoa isso. Mas eu, na altura, com 17 ou 18 anos, nunca tinha ouvido falar de Herberto Helder e vi lá este livro e tinha um título estranho para mim, que se chamava Vocação Animal. E eu fiz uma coisa que eu acho que nunca voltei a fazer, que foi pegar no livro, metê-lo, não sei porquê, não. Peguei no livro e levei para casa. Alguma coisa me chamou a atenção, não sei o que é que foi, o livro não estava ali assim. E cheguei a casa e comecei a ler o livro. O livro é um livro de poesia sem ser em verso, depois se quiser também podemos falar disso. E eu li o livro uma vez, li 2 vezes, li 3 vezes, li 4 vezes, li 5 vezes, li N vezes e no fim de ler o livro N vezes pensei para mim, nunca mais vou escrever poesia. Acabou-se a minha carreira de poeta, o Rimbaud, tchau. Porquê? Porque eu descobri que por mais poesia que eu escrevesse, ou pelo menos aquela poesia que andasse a escrever, estaria muito aquém daquilo que eu tinha lido aqui. Isto para mim foi um choque. Isto é maravilhoso. Isto sim, isto é poesia, não é os versos que eu ando a fazer. E decidi que não voltaria a escrever poesia. Aí por volta dos 18, 19 anos. E de facto, durante 20 anos, ou seja, dos 20 aos 40 e poucos, deixei de escrever poesia. Nunca mais escrevi poesia. Porque não precisava. Estava tudo aqui, depois li mais livros do Herberto e dos autores, mas sobretudo do Herberto, se tornou uma espécie de fantasma para mim, e deixei de escrever poesia. Continuei a escrever, mas depois escrevi contos, fiz muitas experiências, tentei escrever romances que nunca acabei, etc. E até aos 40 e poucos anos não voltei a escrever poesia. Depois, a partir dos 40 e poucos, há poucos anos atrás. É o que eu ia dizer, como dizer, uns 60 e picos. Aqui há uns tempos atrás voltei a escrever sem querer. Se calhar já tinha ultrapassado este fantasma, não tinha, mas pronto. E voltei a escrever. É a propósito disto que vão ler outro poema. Planícies.
Entramos descalços nos templos da manhã. Amplos arcos de luz impelem-nos para diante. Como aves à procura de ser, levamos a nudez dos sonhos. Levitamos sobre planícies, sobre rios, sobre palavras. E abrem-se flores na revoada das sílabas. E depois anoitecemos nas folhas da manhã. Subitamente. E depois anoitecemos nas eiras da tarde. E anoitecemos mais. E depois dobramos as esquinas. E depois dobramos as esquinas. Depois é tempo. Depois planícies pela frente, subitamente para sempre. Planícies subitamente abruptas, pelas rasas planícies de jubrar o céu. Depois não dobramos as esquinas, não dobramos as esquinas nunca mais. Depois, para lá do tempo, planícies brancas, negras, planícies para sempre. Planícies a estenderem a cinza, dos poemas que se apagam subitamente. Planícies a erguerem o fogo, dos poemas que ardem para sempre. E vamos descalços. E levamos ainda a sede, a nudez dos sonhos. Obrigado, isto é uma surpresa para mim, eu não estava à espera. Além daquele livro que vos falei do Raul Brandão, que se chama Os Pescadores, há um outro livro que se chama O Humus, que é um romance. Este também é um romance, mas é um romance que ele publicou em 1917, um romance completamente fora do tempo em que ele escreveu. É um romance completamente inovador, por muitas razões. Uma espécie de diário, é poesia também, poesia naquele sentido em que vos falei, e é um romance que me marcou também muito por isso. Este senhor, o Herberto Helder, este foi publicado em 1917. O Herberto Helder, que também gostava do Raul Brandão, pegou em palavras que veio aqui tirar ao romance do Raul Brandão, pegou em palavras e escreveu um longo poema que se chama também Humus. Foi uma espécie de homenagem que o Herberto Helder fez ao Raul Brandão. Chama-se um poema, uma espécie de colagem, palavras, expressões, etc. Só um segundinho. O que é que eu pensei? Como é que eles são talvez os meus dois autores de eleição? Em 2017, portanto, ano passado, resolvi fazer uma coisa esquisita, que foi 100 anos depois o Humus e 50 anos depois o outro Humus do Herberto Helder. Eu peguei nos dois e escrevi uma coisa que se chama No Humus, que tem 20 poemas. Todos os poemas têm o título dos 20 poemas. Cada título dos 20 poemas são retirados dos 20 capítulos do romance. Atrás do assombro vem outro assombro, e sobre a poalha que os cobre, sobre os ossos, erguem-se dois homens dentro de mim. Chamam duas vozes, e nenhuma me pertence. Calam-se dois vultos e falam ainda. A noite reincide dentro dos espelhos. E os espelhos só mostram o que nos é dado ver. O animal antigo do rosto, farrapos do corpo, o declínio da voz. Os espelhos escondem-nos a morte futura, um lugar que não vemos porque não estamos lá. O medo metido da moldura, muitos medos. A custo, um aparato de palavras tenta suster a noite, a eternidade e a salvação, os livros da vida e dos mortos, litanias e metáforas que nos achegam a evoluir. Vamos assim vestidos até ao fundo da cova, de ouro, cor de cinza. E Deus também se foca na casca da sua definição. De frente para o espelho, temos pavor de nos virar para trás. Quantas luas orbitam a terra no negrume do espaço. Quantas se afastaram e veladas nos desdobram a sombra com as suas claridades magnéticas. Assomam prenúncios de sonho na fissura das máscaras. Porque há outra máscara por detrás das máscaras. Camadas e camadas de salitre, e limos, e cinza pelas alicerces, à raiz dos nervos, ao suor que vertemos para logo limparmos. Resto de coisas vivas, saliva envenenada. Pelo lavrado das ruas, a alma é um coro dissonante. Bato de porta em porta. São palavras estranguladas
que espreitam pela fechadura uma cisterna de ecos de boca cisterna de ecos de boca em boca. Uma cisterna de ecos. Uma cisterna de ecos de boca em boca. Uma cisterna. Um eclipse breve. Um eclipse maior. Nenhuma ladainha conhece o seu autor. Nenhum homem se pode dizer o primeiro. Por baixo de cada ossada há outra ossada. Outro nome. Por detrás de cada nome. Sepulcros. E mais sepulcros. Até ao último dos pórticos. Uma voz. E outra voz. E o silêncio. Este é um texto mais difícil do que os outros, se calhar, digo eu. É um texto mais, digamos, mais negro. É um texto que começa assim: chamam-me duas vozes e nenhuma me pertence. Quando se diz aqui, erguem-se dois homens dentro de mim, chamam-me duas vozes e nenhuma me pertence, talvez isto possa ser, digo eu, uma referência exatamente àqueles dois homens de que lhes falei, e que de alguma maneira estão também nestes textos deste livro. Mais alto ainda são, portanto, o Herberto Helder e o Raul Brandão. Todos os autores que eu vi sempre falaram da sua infância como um momento marcante e como matéria marcante para a sua escrita. E eu, para não destoar deles, concordam em absoluto. A infância é fundamental para todos nós, obviamente, mas é fundamental também, mais tarde ou mais cedo, quem escreve, quem faz outras coisas, mas neste caso quem escreve, vai à infância, ou tenta voltar à infância, porque a infância, no caso, por exemplo, no caso da poesia, eu acho que todos os poemas são uma tentativa frustrada de ir à infância. Porque reparem, o que é que nos acontece na infância? Acontece-nos tudo pela primeira vez. Não quer dizer que depois também não aconteça. Praticamente quase tudo nos acontece pela primeira vez. Mas na infância há coisas que devem ser fantásticas. Se nós tivéssemos na infância, na primeira infância, se tivéssemos linguagem e memória, que não temos ainda trabalhada, os poemas estavam todos lá. Os verdadeiros poemas estão lá, só que a gente não chega lá. Porque nos falta, precisamente, no momento em que nos aconteceu uma coisa pela primeira vez, falta-nos exatamente aquilo que permite depois registar, que é a linguagem, depois e é também a memória. Imaginem o que é nós olharmos, sei lá, para o rosto da nossa mãe e de repente sabermos que é a nossa mãe. Isso acontece-nos alguns, não é? Ou imaginem o que é olhar pela primeira vez para uma árvore, ou olhar pela primeira vez para um gato, ou ver pela primeira vez o mar, ou ver o céu. Aquilo que nós sentimos nessa altura, quando descobrimos uma coisa pela primeira vez em estado, digamos, de absoluta virgindade, deve ser uma coisa fantástica. Eu gostava de escrever um poema em que descrevesse o primeiro momento em que vi, sei lá, um pássaro. Percebe? Mas é impossível, porque isso está enterrado. Na altura não tínhamos linguagem, nem estrutura cerebral, nem memória que nos permita registar isso. Mas estão a imaginar o fascínio que será isso? Só explicar que elas vão ler agora um poema deste livro que se chama Não Sei Se o Vento, que é o segundo, que é um poema, é um livro que fala mais sobre essas coisas da infância, e depois vão ler um poema sobre este livro, que é o terceiro, que se chama O Rumor das Máquinas, que é um livro completamente diferente. Sentadas à soleira, as mulheres catam os filhos que há muito partiram. São aves por baixo do sol impiedoso. São a única sombra do dia.
ao cair da noite, entram em casa com 2 gravetos e uma pinha. Acendem a lareira para que tudo fique mais perto de tudo. Abrem os livros onde estão os segredos do fogo e atiçam o lume com o sopro antigo do tempo. Mais tarde, debruçam sobre a sombra adormecida dos filhos que há muito partiram e dizem com a luz mortiça das últimas brasas: que os anjos vos guardem. Adormecidos na ausência, os filhos não respondem. Sempre foram assim, mudos, distantes, tão descuidados na ternura. Estas mulheres nasceram órfãs dos filhos e na calada da noite deitam-se na ponta da cama e perguntam: fechaste os animais, homem? Turvos do vinho que beberam do outro lado do mundo, os homens lhes dizem uma palavra que resmungam. Sempre foram assim. Surdos, descuidados na ternura. Tão descuidados no amor. E as mulheres insistem: pagaste ao merceeiro, homem? Dorme, mulher. Respondem eles do outro lado do mundo. Estas mulheres nasceram viúvas, levantam-se depois e levam a noite a remendar as meias nos sonhos. E remendam a ternura. E remendam o amor. E sabem que o amor e a ternura são iguais. Um e outro, nascidos do fogo, têm as mãos gretadas de lume que todos os dias acendem. Nasceram velhas e são eternas. Vestem saias de tecido áspero e grosso, feito de esperanças que não sabem definir. Pela manhã, abrem a porta da rua e sentam-se à soleira da vida a catar os filhos que há muito partiram. Amo estas máquinas que me amam, que se deitam aos meus pés e me espreitam as horas no fundo dos olhos e me escrutinam os medos. Estranhas máquinas de pelo sintético e entranhas de fios e fibra e nanocircuitos que nos roçam as pernas e nos percorrem a extensão dos nervos, os líquidos sinápticos, a delicada ponte entre os hemisférios, vibrante e química e trópica explosão a partir das veias vermelhas da verde ervilha da hipófise, e nos exigem a alma. Abomino estas máquinas, fábricas de montagem fordiana de sapientes proposições, flops, sentenças sobre a amizade, astrologias, o amor e coisas assim. Como se tivessem condensado a essência de todas as bibliotecas e fragmentos, paradoxos, dogmas, heresias e mistérios, mitologias e pedaços alien de céu. Em 10 ou 100 ou 1000 chavões, tão lúcidos de tudo, tão ignorantes de nada. Essa sapiência tão web, tão info, tão down, tão up, tão solidárias estas máquinas, tão revolucionárias de revolução nenhuma, tão ultra, tão pós, tão in, tão cientes do cósmico amor universal, celestial, retangular, viral, circular, andrógeno, transgénico amor. Abomino estas máquinas que amo e que me amam. Abreviadas, pontualíssimas, seletas, chilreantes, coletâneas de todas as coisas, tão amigas dos bichos, dos glaciares, dos aborígenes, tão defensoras dos novíssimos circuitos de transplantes éticos, tão planetárias, planantes, planas, tão poéticas, nas suas amplas, microfotónicas janelas tão Photoshop, nos seus palácios de cristal. E tudo tão nada de nada, tão perfil. Bom dia, smiles, corações, eventos e coisas assim. Clique, boa noite, clique, tão lindo. E elas e eu tão virtuais, reais, virtuais. No centro do centro da capital disseminada do mundo em ruínas, a adormecer o coração real, virtual coração. E a morrer devagar, a morrermos devagar, tão inteligentes, tão próximos, tão autómatos, tão sozinhos, a morrer tão depressa que morremos. O primeiro poema que elas leram
as três sobre as mulheres sentadas à soleira leram, fica muito bonito, fica melhor que o poema propriamente dito. E agora, este das máquinas que a Ana Madureira leu, e viram como ela leu, é um poema muito difícil de ler porque os versos são longuíssimos. Escrever, por exemplo, sobre a nossa infelicidade é bom, não é? É uma forma de terapia, é uma forma de extravasarmos as coisas, mas ao mesmo tempo é uma forma de escrita em que nós estamos virados para nós, não é? Estamos a falar daquilo que nós sentimos no momento. E um bom exercício, acho eu, é nós tentarmos não falar de nós, mas falarmos de outras coisas. E isso, quando estamos tristes, não se consegue. Ou seja, eu acho que a escrita não deve ser completamente egocêntrica, estarmos a falar só de nós, porque há coisas muito mais interessantes que nós, não é? À nossa volta, quase tudo é mais interessante que nós. E, portanto, estar triste não nos deixa ver essas coisas à nossa volta, porque estar triste implica estar mais centrado em nós. E, portanto, eu acho que a escrita, quem quiser escrever só como forma de terapia, para ajudar naquele momento, ótimo. Mas quem quiser escrever mais do que isso, por isso é que eu estava a dizer, deve escrever noutras situações em que não está completamente triste, porque nos abre para as coisas. Eu acho que nós não devemos escrever. Eu não gosto de autores, eu acho que eu suponho que não sou deles. Não gosto de autores que só se escrevem a si próprios, porque há coisas maravilhosas à nossa volta, não é? Os nossos egos, para nós, são muito importantes, mas não são a coisa mais importante do mundo. Era o que eu estava a dizer há bocado quando falámos do poema daquele poema de amor. É um amor a quê? Às coisas. Uma árvore, se calhar, é muito mais bonita que nós. Flores. Sorriso. Íntima. Mãos. Gosto. Água. Suavidade. Orvalho. Respirar. Isca. Pedra. Alma. Casa. Coração. Gosto da brisa do teu nome. Gosto das flores, das tuas flores à janela quando o teu sorriso é tímido. Gosto de todos os teus vestidos. Da tua roupa mais íntima. Do que dizem as tuas mãos. Gosto da água que faz mover a roda das palavras. Gosto da suavidade da tinta e da volatilidade das vírgulas. Gosto da missa vertical da chuva e do vidro do orvalho. Gosto dos animais que nos ensinam a respirar. Entre a luz e a escuridão. Gosto da brevidade da palavra alma. Gosto de ti. E gosto da brisa do teu nome. Às vezes penso em ti como quem procura o teu rosto nas paredes vazias num quarto. Gosto de vagar da palavra tempo. Gosto da raiz das palavras, por dentro dos caminhos. Gosto dos teus ombros. Do desenho dos teus braços. De todas as tuas imagens. Gosto do tigre sustentado. Gosto das montanhas, por detrás das montanhas. Gosto dos sinos da tarde. Do negrume da terra. Os barcos iluminados ao longe. Gosto da luz do vinho, como janelas antigas. Gosto das pedras suspensas nos beirais do tempo. Gosto da brisa do teu nome. E gosto de ti. Às vezes penso em ti como quem espera por ti, enquanto caminhas por uma rua distante. Gosto do delicado desacerto entre as palavras e as coisas. Gosto do rumor da água quando as árvores se agitam. Gosto dos comboios que atravessam os textos desencontrados da noite. Gosto de pensar que o vento é a minha mão que te despenteia. Gosto das tuas aves migratórias quando chegam sem avisar. Gosto do rubor dos pêssegos e do lume das giestas. Gosto do eco distante da palavra anjo. Anjo. E gosto de ti.
e gosto da brisa do teu nome. Às vezes penso em ti, como quem habita ao longe, um lugar perto da tua alma. Gosto da candeia das palavras, pelas vielas indecisas do pensamento. Gosto das flores do silêncio e de todas as manhãs. Gosto das linhas de alta tensão a riscar a monotonia do céu. Gosto do incêndio dos livros quando te despes devagar. Gosto da curva das tuas ancas. Gosto do teu gato quando o teu corpo se arqueia em silêncio. E gosto da brisa do teu nome. E gosto de ti. E gosto da linha sinuosa da palavra dança. E de todos os dedos que inventaram. Às vezes penso em ti, como quem desenha uma casa para guardar o coração. e gosto de ti. 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 Eu gosto de ti. E gosto de ti. E gosto de ti. E gosto de ti. E gosto de ti. Este livro vai ser uma espécie de um doquer, porque foi nesse que me inspirei, porque tem 12 partes e cada parte tem 5 poemas que estão ligados entre si. É como se as 12 partes fossem os 12 lados. Não conseguem imaginar, para não. Imaginem um cubo que tem 6 partes, o doquer tem o dobro, em vez de ser quadrado, são com 5 lados. É um sólido geométrico que vocês já deram filosofia, que sobretudo nas filosofias platónicas davam muita importância à matemática. O sólido geométrico era muito simbólico, porque tinha um simbolismo muito forte, porque simbolizava o universo todo, ou seja, a ligação entre a Terra, por exemplo, enquanto o cubo, se não me engano, representa a Terra, e já não sei qual representa o fogo, etc. O dodecaedro representa tudo, o universo inteiro, e a ligação entre a terra e o céu, entre o corpo e a alma, entre o lado mais material e o lado, digamos, imaterial. E eu vou ler, nunca ninguém ouviu, a não ser vou ler duas coisas. Alto. Este é o primeiro poema do livro. Veio de longe a tua alma, atravessou o negrume dos espaços siderais e formou-se devagar, tão devagar, no grande barco cálido e profundo dos oceanos, a cada longo gemido de tantas coisas que se extinguiram. A tua alma é um rubi cinzelado nos casulos do acaso, cordão de substâncias tão simples, metade matéria, metade milagre, químicas reações, segredos alquímicos, inumeráveis encontros fortuitos do tempo. Tudo de que és feito foi antes de ti outra coisa que não deixou nome nem rastro. Da poeira ressuscitam as estrelas no ouro do teu corpo, brancos caldeirões de luz sobre os vales negros do tempo, barcas da vida a cruzar os rios da morte, sopro que aguarda o sopro dos 4 ventos de Ezequiel. Espelham-se no teu rosto as faces de todas as luas, as linhas sagradas do tigre pelos recessos da floresta, o veludo das rosas e as asas bifurcadas dos deuses primordiais. Desliza eterna a serpente que troca de pele segundo secretos desígnios, fênix prodigiosíssima. Ergueste na curvatura das dunas e na ascensão das árvores para lá das dunas, na lenta espera do musgo e na espera mais lenta das rochas. Vagueias agora sobre pedra fundida, cisternas de chuva, cavernas do tempo, o sol negro da terra. O sombreado mutável das florestas
esse enredo que prende o vento, tece eterna a efervescência dos corpos, das algas ao lírio, da libelinha à mulher, do homem aos limos. Imprevistos e desiguais, os sonhos desfazem-se e refazem-se. Último. Depois de ti, serás grão das coisas que serão, e o que de ti perdurar no que existir depois, não deixará memória que pronuncie. Demoraste uma eternidade a nascer para viver um só instante, e amanhã, quando morreres, a tua alma morrerá contigo. És a casa do que veio de longe, do que se abriga agora em ti e seguirá caminho depois. Uma casa momentânea de sombras migrantes, de celestes peregrinos. Entre o pulsar irregular das estrelas e o descompasso do coração, és uma porta aberta para o infinito inquieto. Pressentes as aragens que te atravessam e estremeces. Muito obrigado.